Tudo bem, Aline? Tudo bem. E você, Tamara? Tudo jóia. Estou feliz com o seu Aí, convite. Eu feliz de ter um belo de um bate-papo aqui hoje. Vai ser muito bom. sim. E eu também muito, inicialmente, né, feliz de estar te recebendo e agradecida pelo seu tempo, né, que a gente sabe que hoje em dia tempo é artigo de luxo, né? Então, muito obrigada por ter aceito estar nessa tarde aí. Eu tô Ah, daqui do Rio Grande do Sul, frio, tô com o aquecedor aqui do meu lado, aqui, deu pra aqui hoje, perceber. eu estou em Tanto, deu uma esfriadinha hoje, mas nada muito pesado, não. Tá chovendo um pouquinho, mas pouquinho só. É, então tá. Então Eu vou me vamos lá. apresentar rapidamente, depois você se apresenta, e aí a gente começa no assunto que todo mundo quer saber, né? Cor, que é sinônimo de vida. E a gente está Vamos aqui para embora. celebrar a vida, né? Então, eu Vamos sou a Aline embora. Maliuc, eu sou psicoaromaterapeuta clínica. A minha especialidade é a psicologia com o uso dos óleos essenciais, para então reequilibrar esse processo emocional. E dentro desse processo tem as cores também, né? Porque não. E aí essa relação que nos uniu, né, Tamara? É, né? Eu também adoro aromaterapia, gosto muito. Vou Que contar um ótimo. pouquinho depois da minha história com a aromaterapia, muito bom. Eba! E aí você, vamos falar um pouquinho, se apresenta aí pra gente, de forma formal. Hoje eu sou consultora de imagem, né? Eu sou formada como consultora de imagem, mas eu acabei me apaixonando pelas cores, porque dentro da consultoria de imagem você tem uma parte que é a coloração pessoal. E aí eu acabei me encantando e eu me especializei em coloração pessoal. Mas assim, eu fui muito fundo mesmo. Então hoje o meu curso é para quem realmente quer entender muito de cores, é para quem realmente quer ter uma visão mais profunda da coloração pessoal. É muito terapêutico também. Então Sim. é uma outra modalidade. Então acho que hoje a gente vai aprender muito sobre isso, vai poder falar bastante sobre isso. Mas eu sou a fundadora do Color Lifting, quem me acompanha, eu fundei o Eu, Color Lifting, me acompanha, né, Aline? sim, Então, aqui tô até com as minhas cores, que eu acho que fiz, né? As escolhas certas, que tem uns 3 anos que eu te acompanho, né? Aí bom, você que jura? vai dizer. É, Ainda? eu falei 2 anos, mas tem um pouco mais, 3 anos, e eu sei que foi assim, eu quando te conheci, em 2015, eu voltei a lecionar na parte para eu Uhum, fazer meus projetos na área científica de aromaterapia, que eu tenho um tá. trabalho nessa área de foco, concentração, só que a minha matéria é geografia, eu sou geógrafa. E quando eu Olha. comecei a te acompanhar, eu acho muito sem sentido essa visão, digamos assim, industrial que a escola é dividida hoje. Então, Uhum, óbvio, eu ia apresentar a minha matéria, primeiro ano tem o efeito albedo, que é cor pura, né? E eu falei, aham. não, vamos trabalhar um pouco de terapia também. Foi quando eu te conheci, assim, eu falei, não, vamos levar isso daqui para os adolescentes, primeiro ano do ensino médio, né? Então teve, minhas aulas sempre tem terapia com conceito e aí a gente vai aprendendo. Efeito albedo. Olha que Sobre legal. isso, na verdade, o efeito albedo, ele é um processo natural, né? Começar do começo, para depois a gente ir ligando os pontos. Aham. Onde diz que tudo é transparente. Uhum, Impactante isso, né? Porque a gente sempre vê cores. Mas aí é a uhum. capacidade de reter calor e luz e de refletir que faz as cores serem vistas como nós vemos. Por É, isso que é nada tem muito cor. fácil. É, a cor, na É, verdade, ela é inexistente, né? Então, para as é. pessoas entenderem isso melhor, isso é uma coisa, gente, que eu dou na aula lá, é um negócio meio complexo. Deixa eu pegar alguma Não, mas coisa vamos resumir só, porque a matéria de primeiro ano do ensino médio. com a ferramenta aqui, gente. Vou usar uma ferramenta de modelo. Vamos lá. É o seguinte, ó. Vocês estão olhando aqui, vocês estão vendo o azul, não é verdade? Só que isso aqui tem todas as cores, menos o azul. Então, essa ferramenta, ela absorveu, né? A luz bateu aqui, incidiu sobre ela, porque sem luz não existe cor. Então, a luz incidiu. Esse material aqui, por causa da sua frequência, da sua onda, do seu comprimento de onda, ele captou as cores todas da luz e o azul ele refletiu de volta, ele não absorveu. Então, por isso que a gente enxerga isso aqui como azul. Então, as É, cores que a gente alguns, né? Porque tem uns que trocam também. E aí que é a riqueza do. tem cor pigmento e tal. Mas aí você tá. A cor que você enxerga aqui é a cor, na verdade, que o objeto devolveu. Isso é meio Exato. caramba. Quer ir por esse caminho? Isso é meio. Não, não, não. Isso é só porque, assim, ó, quando a gente começa por isso, até para que as pessoas não pensem que é misticismo, que é questão de, sabe? É ciência, é neurociência. E quando a É, gente vai para a natureza, que a gente vê, teoricamente,
a luz do sol amarela, que vai refletir no céu azul, e os dois juntos a vegetação, a gente começa a entender, mais por isso, nada de científico hoje, vai ser leve, né? E com base nisso, é exatamente essa questão. Nós somos natureza. Mas isso não quer dizer que todas as cores combinam com todo mundo, certo? Não, é verdade, é verdade. É verdade. Então, como que a gente começa a entender o seu método? O que tá, coloração pessoal, o que é isso traduzindo pra gente assim? Eu amo a parte das estações. Na verdade, assim, eu acredito, a coloração pessoal, ela começou lá no início do século XX, mais ou menos, com o professor Johannes Itten, era um professor suíço e ele dava aula na escola de Bauhaus, na Alemanha. Ele foi um dos diretores, dos fundadores da escola Bauhaus. E aí ele começou a perceber que os alunos dele escolhiam, na hora que iam pintar, que iam fazer as obras de arte, ele percebeu que os alunos escolhiam já as cores que estavam relacionadas com a coloração pessoal deles. Então, por exemplo, assim, uma pessoa muito loirinha, clarinha, de olho azul, escolhia na hora de pintar cores pastel, muito clarinha, que se relacionasse com ele. E aí ele começou a perceber que, intuitivamente, as pessoas buscavam harmonia, elas buscavam entrar em harmonia com a sua coloração e com o que estava ao redor. Então, ele observou isso, aí depois ele começou a entender que tinha algumas pessoas que se relacionavam com a estação, alguns pareciam mais o inverno. Ele, na verdade, ele não chegou nem nessa coisa, ele pedia para os alunos pintarem, por exemplo, vamos pintar a estação do inverno. E aí os alunos pintavam e ele viu que tinha uma recorrência. Então, além de ter cores padrão que refletiam o inverno, também estava ali a intensidade da tinta que estava relacionada à coloração dele. Então, por exemplo, o inverno, a gente está falando de Europa, né? Alemanha e tal. Então, a gente está falando de neve, céu azul, daquelas árvores retorcidas, o contraste preto e branco e tal. Então, os alunos, quando iam representar o inverno, eles repetidamente traziam essas cores. E aí, quem era muito clarinho, fazia uma pintura do inverno um pouco mais suave. Quem era mais moreno, pintava com mais intensidade. Então, ele foi vendo essa relação. E aí, na década de 30, veio a Suzanne Cagle, que é a pioneira do método. Aí, ela pegou e fez essa união da estação do ano com a nossa coloração pessoal. E aí ela criou, ela começou a ver que existiam cores, uma gama de cores, que se harmonizava com cada pessoa. E que cada pessoa se harmonizava com uma estação do ano. E aí nasceu o método sazonal. É lindo, é maravilhoso. O método sazonal é lindo. Sim. E assim, gente, independente, né, de quem está aqui com a gente, tudo mais, se estiver gostando, já dá um joinha aí, que só assim a gente vai saber se vocês estão gostando, né? Um coraçãozinho. Mas a questão é que não tem como fugir da coloração pessoal. Então, que a gente saiba ou entenda e use ela a nosso favor, né? Porque, às vezes, por não entender, e eu acho que vai muito nesse sentido, pensar que não faz diferença a forma como a gente se posta. Eu adoro aquelas tuas fotos do antes e depois, tua. Que, assim, é incrível, né? Quando loira, né? Que enfim... Gosto muito a diferença que traz. Então, que a gente entenda que não é qualquer cor que fica bom para todo mundo. O pretinho não necessariamente ele vai ser básico, né? Para todo mundo. Alguns tons bem específicos de pele, né? Isso eu também andei lá aprendendo. Então, o pretinho, gente, não é básico. É para esconder a gordurinha aqui e ali. Não necessariamente para todo mundo, né, Tamara? Na verdade, assim, assim, o que acontece? As mulheres, nós mulheres principalmente, quando a gente nasce, todo mundo já nasce perfeito. Se você olhar a natureza, se você pega uma paisagem natural, não existe paisagem feia, existe floresta feia, existe praia feia, existe uma ave com as cores feias, um animal com a pelagem feia, né? Tudo já vem em harmonia. E nós também temos isso, nós somos seres naturais. Então, a gente também já vem tudo em harmonia. Mas quando chega a adolescência, a gente começa a entrar num processo muito grande de baixa autoestima, principalmente a menina. A menina começa muito cedo com isso. E aí começa a querer imitar a amiguinha da escola mais popular, a atriz da novela, a celebridade, a cantora, começam as projeções. E aí a mulher vai, desde muito cedo, vai se distanciando da sua natureza
e começa a perder sua autoestima. Ela não reconhece a própria beleza, né? Ela vai se desconectando dela. Então, o método sazonal, ele traz a mulher de volta, ele é muito profundo, ele é muito transformador e muito terapêutico nesse sentido, porque você para de querer, se comparar, você não fica mais olhando aquilo que a outra está fazendo. Você vai ter uma cartela de cores sua, você vai descobrir uma gama de cores sua, você vai conhecer mulheres que têm uma coloração parecida com você e vai descobrir o que realmente te valoriza. E aí você vai começar a ficar interessada em você, em quais são as cores melhores para você, qual a maquiagem melhor para você, qual o cabelo melhor para você, e não mais querer imitar o outro. Então, eu acho que é fantástico porque resgata a mulher, né? A coloração pessoal tem isso. Então, ela está muito ligada à natureza. É você realmente voltar para casa. Então, desses dois aspectos, assim, uma coisa que eu estava mais lendo recentemente, que agora está em alta, as mulheres que estão envelhecendo, deixarem o cabelo no seu tom branco, que às vezes não é nem tão branco assim, naturalmente. E aí eu fui ler um pouco sobre isso, em linhas gerais, né? E o próprio tom de branco natural que você estava falando, ele já é proporcional a tudo que a gente tem. Cor de olhos, sobrancelha, pele, mesmo que seja uma interferência na pigmentação do fio natural, ele é proporcional ao nosso tom, subtom, não precisa mexer. E aí eu vejo, por que eu fui pesquisar isso? Que parece que está mais em alta agora as mulheres deixarem o tom branco natural do cabelo, né? E uma outra questão que eu achei muito interessante que você falou dessa parte aí da adolescência, autoestima. Eu atendo muito adolescentes, um público também feminino, mas o que eu reparo, que naquela parte que eu falei da anamnese, que tem a cor, muitas vezes quando um adulto, mulher, homem, que seja, chega e fala que a cor preferida, eu até comentei isso contigo, né? É branco, preto ou cinza, a gente pode investigar um pouquinho mais a fundo, porque algo está em desarmonia. Por exemplo, um exemplo, né, de consultório. Eu atendi um homem, uma vez, em que qual a cor preferida tá no final da anamnese? Preto. Acendeu a luzinha, né? Opa! Por que, gente, que a gente está falando isso? Que branco, preto e cinza não são cores, né? Elas são, na verdade, chamadas de neutros. São todas as cores juntas, ou com claridade, a cor branca, ou sem claridade, o preto, ou difuso. Tanto que um dia nublado é cinza. Sempre caindo na geografia, né? Difuso. Eu conversando, tá. Para resumir bem o caso dessa pessoa, né? A profissão dele é radialista, ou seja, repórter muitas vezes, tinha que se comunicar com outros, estar com outros. E, na verdade, ele tinha terminado de fazer uma faculdade de economia e amado aquilo, ele falou, eu nasci para isso. E economia, se a gente for olhar, não tem muito essa relação da pessoa com a pessoa. É a pessoa com a coisa, o controle está mais sobre ela. Ou seja, ela e a planilha, ela e o computador, ela e os resultados que ela tem que apresentar. Característica de cores frias, um azul e tal. E, por coincidência, eu estimulando essa conversa, né? Aí o homem chegou para mim, já tem perto dos 40. Não, mas pensando bem a minha cor, eu não falei nada de tonalidade nessa hora. Sem ser o preto, eu gosto muito do azul. Falei, pronto, se a pessoa mudar de profissão e ele vai se achar, por assim dizer, porque não é uma pessoa muito alegre. A gente vê que tem alguma coisa que não... E aí foi pela cor que a gente foi no fio condutor lá da escolha dos óleos essenciais, porque havia muita procrastinação de resultados, né? Se queria, mas se tinha muito medo. E tem sido uma transformação muito bonita. Está em processos aí de deixar a sua... Então é nesse sentido, né, Tamara? Assim que a gente conversa olhando os sentidos. Na verdade, assim, as cores, elas têm um efeito psicológico muito, muito grande, né? Assim, o sentido, o significado das cores varia de um pouco de acordo com as culturas. A gente não pode dizer 100%, a gente não pode confirmar um significado 100% para todo mundo, ele não é universal, né? Então, por exemplo, aqui o preto, no Ocidente, o preto é luto. Então, alguém morre, você vai de preto. No Japão, na China, você vai de branco, porque é uma libertação do espírito, eles têm outra... Então, a cor está muito relacionada a essa questão cultural. Mas aqui no Ocidente, eu acho que assim, o fato de não gostar de cores, eu acho que aí, nesse ponto, acho que a gente até pode ir mais fundo. Eu acho que a pessoa que não gosta de cores, que está o tempo inteiro em preto, ela está se fechando. O que é o preto? O preto é a ausência total de luz, né?
A luz, ela não, as cores não existem sem a luz. Para quem não conhece muito sobre a cor, na verdade, ela é a luz dividida, né? Ela é a luz, como é que fala? Tem uma... eu uso tanto isso em aula. Quando você divide a luz, tem o experimento do Newton. Então, você passa um feixe de luz... Do prisma, né? Prisma, e aí ela vai se subdividir. É a subdivisão. Então, as cores, na verdade, é a subdivisão da luz branca. Então, se você apaga a luz, não tem cor. À noite você não tem cor, é tudo preto, é ausência de luz, né? Ela absorve... O próprio universo, né? Fora do planeta Terra, quando a gente tem essas imagens da NASA, a gente vê, né, o universo preto, 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 e os planetas lá com as suas cores, essas fotos da NASA, né? Então assim, a pessoa que ela só quer preto, 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 ela tá muito fechada, ela não tá refletindo nada de volta. Eu acho que é uma alegoria Sim. que a gente pode estar fazendo. Ela tá recebendo, mas ela não tá aberta, ela não tá refletindo de volta. Então, eu acho que é preocupante, né? E assim, eu vejo às vezes assim, a pessoa, minha cor preferida, por exemplo, a minha cor preferida é o azul, minha cor preferida, sei lá, é o amarelo. Aquilo pode estar muito relacionado a um momento que ela está vivendo, não significa que realmente é a cor preferida e ponto final. Aquilo tem vários, a gente tem que investigar melhor isso, né? Minha cor preferida é o laranja. Então tá bom, o que você está querendo dizer com laranja? O que o laranja significa? E aí você tem que fazer uma leitura daquele momento da pessoa, o que ela está vivenciando, né? Para ela estar escolhendo Sim. aquela cor como é que fala? Como preferida, gente, né? Como preferida. Se vocês... Como? Cortou um pouco agora. Sim, por isso que a gente só vai dar pinceladas aqui, né? Uma coisa que eu acho interessante que seria uma outra coisa que você comentou quando falou em emoções, existe até doenças, né? Síndrome sazonal da afetiva, que chamam o vulgo, né? A doença do mau humor. E acontece muito em países europeus, né? Pelo inverno ser muito cinza. Tanto que o sol amarelo representa a vida. Essa questão de saúde também, né? Até a saúde física mesmo, né? Então, isso também a gente aborda com os... Eu falo pequenos, mas 15 anos ali. Mas que tem muito a ver com essa parte terapêutica, como você ressaltou de início, né? Mas também não é colocar, tipo, sabe que o laranja é comunicação, sociabilidade, o amarelo é alegria e qualquer... hoje eu vou colocar um amarelo porque eu quero ficar alegre. Não é assim, né, Tamara? Para qualquer pessoa? Como que faz isso? Você nem consegue. Para você vestir determinada cor, você tem que estar na vibração daquela cor. Senão você bota a roupa, não se sente bem, acaba trocando. Então, por exemplo, eu não sinto bem, eu quero botar o amarelo para poder me dar alegria. Mas se aquilo é muito artificial, você nem consegue colocar o amarelo. Você acaba trocando. Você fala muito uma coisa que eu acho muito interessante, e assim, eu vejo que se repete porque faz sentido, né? Pra gente assim que não estuda propriamente essa área. A cor nunca pode chegar antes da gente. Não. Eu vejo que você fala muito isso. E aí quando tem essa questão de não estar em harmonia, né? A pessoa não tá na vibração da cor, né? Não tá. Ela não tá, na verdade, centrada, né? Ela não tá dentro dela. Gente, são muitas variáveis, assim. Porque o que acontece? Existe uma gama de cores. Deixa eu ver se minhas cartelinhas estão por aqui, que eu já mostro para vocês, ó. Então, para cada pessoa tem uma coloração de pele, de olhos, cabelo, pele, sobrancelha, e que é única. E cada conjunto desses se harmoniza com uma gama específica de cores, que está relacionado com essa estação sazonal. Então, por exemplo, aqui, olha, a sua seria essa aqui, um outono. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar a minha e a sua. Isso é verdade, porque eu já pego caneta aqui. Olha, isso aqui vai ficar bem claro para vocês. Então, eu, por exemplo, eu sou muito pálida, eu sou muito leitosa. Se eu não tiver blush, gente, parece que eu morri, assim. Só falta enterrar. Muito pálida. Então, eu não tenho nenhum bronzezinho, eu não tenho nenhum douradinho na pele, nada. Então, isso significa que eu tenho uma pele fria. E eu me assemelho com uma estação invernal. Quando a gente fala de inverno no método sazonal, a gente está falando da Europa, tá? Da neve, de uma estação de esqui e tal. Então, as cores para mim, as melhores cores para mim, são os tons de rosa, o contraste do branco e o preto, porque eu já tenho o branco e o preto na minha coloração. Então, minha pele é muito leitosa, branca, meu cabelo é muito preto, o olho escuro, né? Eu já tenho esse branco e preto. Então, todas as cores que você tem em você, você pode repetir na roupa.
E existem cores que se harmonizam e realçam as cores que você já tem. Então, as minhas cores são essas, são os verdes, verde esmeralda, todos os tons de rosa, os roxos, lilás, deixa eu ver aqui, a gama aqui de cinzas, né? Então, isso aqui, tudo que eu botar, essas cores que eu tô aqui hoje, ó, elas se harmonizam comigo, ela realça as minhas cores naturais, elas se harmonizam. A cartela da Aline já são cores mais quentes. Então, são os terrosos, o verde dela é um verde diferente do meu, o dela é verde oliva, ela tem um pouco mais de suavidade, assim, são os marrons, os caramelos, é o que vai harmonizar, os laranjas. Se a gente trocar de look, se eu pegar e colocar as roupas da Aline, se eu pegar essa echarpe da Aline e botar em mim, e se a Aline botar as minhas cores nela, não vai fazer o mesmo efeito. Vai parecer que a gente está fora de harmonia. Porque quando você coloca as cores certas para você, você aparece. As cores se tornam uma moldura, uma representação de quem você é. Agora, se você bota, por exemplo, assim, uma mulher que quer chamar atenção, né? Aí ela, eu vou botar aqui, sei lá, vou botar um amarelo aqui, canário, e vou botar um batom rosa. Hoje eu vou chegar chegando, né? Às vezes a roupa tá até bonita e alguém olha e fala, nossa, que hoje. Mas está elogiando a roupa. A roupa chegou antes, não a mulher. Não significa que a mulher está em harmonia. Então, as cores são escolhidas para que elas te deem o suporte para você brilhar. A roupa nunca pode chamar mais atenção. A cor nunca pode estar vindo antes. Você tem que olhar como um todo. Um quadro harmonioso. Então, a gente se olha, a gente começa a se analisar como uma tela em branco e a gente vai construindo o nosso guarda-roupa, maquiagem, tinta de cabelo, tudo dentro daquilo que harmoniza. Então, é um e essa é a tua profissão, né, gente? Então, assim, se quiserem fazer essa... A Tamara é a pessoa para auxiliar vocês, né? Assim, ela tem vários cursos, aulas, enfim, que ensina e faz todo esse processo de consultoria, né? Hoje não é só o curso pra gente. Hoje eu tô só com os treinamentos. Ontem a gente abriu a versão 2.0 do Color Lifting. Foi o dia de... Nós batemos o recorde de inscrição no primeiro dia, foi muito bom. Que ótimo. Os alunos estão amando, assim, mas é um estudo muito profundo, é para quem realmente quer conhecer a coloração, para quem quer mergulhar, e é muito voltado à natureza, é uma proposta bem diferente. Uhum. E assim, a gente vê, porque tu já trabalha há muito tempo nessa área, né, Tamara? Olha, assim, eu trabalho com arte há muitos anos, né? Antes de ter o Color Lifting, eu tinha o Autores Artistas, que era uma empresa de arte e educação. Então, durante muitos anos eu trabalho com arte, eu sou escritora há muitos anos. Sim. Então, a coloração pessoal, acho que uns 4 anos que eu comecei a trabalhar com a coloração pessoal, assim, profissionalmente. Porque a gente vê que pipoca, assim, não sei se é o foco seletivo que o cérebro tem, né? Mas a gente vê que, agora é coloração pessoal, agora é óleo essencial. Gente, eu estudo óleos essenciais há 10 anos. Meu primeiro contato foi na graduação, isso eu já contei em 2005, porque por causa do eucalipto, que, né, a professora estava lá falando, o deserto verde, por causa do eucalipto, que não é uma planta nativa, ele não deixa nada nascer no solo em torno dele e tudo mais. Eu fiquei com aquilo na cabeça, eu fui pesquisar o porquê. É o óleo essencial que ele segrega. Isso eu nem pensava em terapia, porque eu já era prof nessa época, né? Eu passei em concurso no Rio em 2001 e fiquei até 2010, porque a vida é muito colorida e cheirosa pra gente se aposentar aí numa profissão em que a gente sabe que a evolução dela não é tão ascendente assim aqui no Brasil, né? Uhum. Então, depois disso que eu fui pesquisar sobre os efeitos dos óleos essenciais para as plantas, porque eu gestão ambiental, toda a minha área voltada ao ambiente físico, e aí tem 7 anos aí que eu trabalho com terapia, então todo esse conhecimento agregado, que é mais ou menos a tua linha também em outra parte, né, mas voltada para se ter esse conhecimento do todo, para ter uma entrega maior para o cliente em si. Por isso que eu acredito que a tua abordagem é tão profunda. Não é algo de agora, né, de cursinho de 30 horas, que sei lá, não falando mal, mas tipo, algo novo, rápido, que eu fiz um curso e vou trabalhar com isso. É algo profundo que leva a pessoa a se autodescobrir mesmo, né? Pelo que a gente vê, como você fala e aborda. Aqui, quando eu comecei, assim, eu acho que eu fui uma pessoa que trouxe para o grande público a coloração pessoal, porque quando eu comecei não tinha a Semana das Cores, né? Eu sou a pioneira, foi eu que lancei a Semana das Cores.
as pessoas tinham muito medo ainda assim, a coloração pessoal era muito nichado, era uma parte dentro da consultoria de imagem. E aí você encontrava na internet um monte de vídeo, mas tudo muito solto. Ninguém ensinava isso abertamente na internet. As pessoas tinham medo. Mas se eu ensinar, ninguém vai comprar meu curso. Enfim, existia aí um medo, né? E eu falei, não, esse conhecimento ele tem que ser aberto. Isso tem que ser colocado para as mulheres, né? Mesmo que não seja, lógico, eu faço a Semana das Cores, eu entrego muito conteúdo. Mas é lógico que para você se aprofundar, você tem que fazer um curso, porque Claro. é uma ponta do iceberg, assim, do que tem dentro do curso, né? Sim, Mas sim. mesmo assim, comecei a levar, e as mulheres começaram, mesmo com as minhas aulas gratuitas e com tudo que eu entrego no YouTube, em e-book, em Semana das Cores. E é muita coisa, tá, gente? É muita coisa. Mas mesmo com essa parte gratuita, as mulheres já começaram a fazer muitas transformações e conseguiram resultados incríveis, assim. Mas aí eu acho que depois disso começou a ter mais gente fazendo, né? Mas eu acho que ainda é muito pequeno, ainda é nada, gente, ainda é nada. O problema é que a gente tem a síndrome da hashtag. Então a gente segue, né? Então a gente segue lá, eu tô seguindo agora a coloração pessoal, tô fazendo coloração pessoal e você começa a seguir a hashtag. Aí o Instagram começa a te mandar muito daquilo, porque vê que você gosta. E aí você fica achando que o mercado está saturado. Isso está longe de ser verdade. Está longe de ser verdade. Então, aromaterapia, por exemplo, eu sou uma apaixonada pela aromaterapia. Agora, na quarentena, eu fiz 2 cursos online de aromaterapia. Opa! Comprei todos os óleos essenciais. Comprei tudo, gente. Vocês não acreditam. Tem uma farmácia aqui na minha Eu casa. acredito que é envolvente. Nossa, eu acredito. Comprei tudo, porque eu queria sentir cheiro. Online você não sente cheiro. Eu falei, não, deixa eu comprar tudo aqui. E eu não tô vivendo sem mais, gente. Eu boto na minha casa, eu boto na minha sala, eu boto para dormir, eu tenho o colar difusor. Olha, eu não ando sem o meu, ó. O meu são as joias difusoras, né? Então, tem um monte de modelinho aí, meus clientes que estão aí, né? Já vi que tem um pessoal aí que a gente... Como? Eu tenho uns parecidos com o seu, mas não é prateado. Só não é dourado. É isso que eu ia falar, só não é dourado. Mas assim, eu acho que sinceramente, gente, assim, eu acho que tem 2 coisas. Primeiro, que realmente quando você começa a seguir uma hashtag, a internet é inteligente, né? A gente que trabalha com isso sabe, você vai ficar recebendo mais do mesmo ali, porque você gosta, então você vai aí você acha que o mercado está saturado, mas é porque você se interessou e a internet te manda. Mas de qualquer forma, eu acho que nós agora no planeta Terra, a gente está passando por um momento de muita transformação, né? Eu acho que é global isso. Então, todas essas terapias que te trazem para o centro, a coloração pessoal, gente, é uma plástica natural. Por isso que eu botei o nome de color lifting. Você faz um lifting com as cores. Você rejuvenesce até 10 anos com as cores certas. É uma coisa assim, parece brincadeira, mas é verdade, né? Então, a aromaterapia é totalmente curativa e é natural. Então, acho que a gente está nesse processo de transformação e de se curar mesmo, de se aproximar mais da natureza, de se afastar um pouco daquilo que é artificial, né? Então, eu acho que o nosso trabalho, ele está realmente trazendo luz para o mundo. Se tiver muita gente falando para mim, significa que o meu trabalho deu certo, que a minha voz está sendo ouvida. Isso é bom, né? só tem que falar o certo, né? Não pode distorcer a verdade, no caso, que é aí que fica ruim a situação, né? Fica. Mas isso né? faz parte. Tamara, assim, as pessoas, eu acho que é uma dúvida meio que geral, pensam que essa questão é só para o empresário, para a empresária que faz muita reunião, que faz muita palestra, e não tem a ver com moda. Saiu lá alguma coisa, não tem a ver com grife, com moda propriamente dita. Né? Moda e estilo são questões diferentes. Só que esse ideário de que é uma coisa só para gente mais refinada, isso e aquilo, acho que ainda é uma barreira para as pessoas que buscam o autoconhecimento por estimular seus próprios sentidos, muitas vezes, né? Você também percebe que é uma dificuldade das pessoas, isso? Assim, essa relação? Olha, eu acho, assim, eu acho que as mulheres são muito inteligentes, acho que as pessoas são muito inteligentes e são muito abertas. E eu acho coraçõezinhos. Estou vendo aqui o pessoal colocando, né? Obrigada. Eu acho que o que falta é educação. Eu sempre falo isso, né? Eu promovo a Semana das Cores porque
As pessoas não abraçam, às vezes, um processo desse porque não sabem o que é, ninguém nunca falou para elas, entendeu? Então, eu não Exato. acho que. Eu acho que falta realmente. Por isso que eu promovo tantos eventos e trago tanto conteúdo gratuito para poder educar as pessoas, porque as pessoas não têm conhecimento sobre nada disso, né? É tudo muito novo. Mas eu não acho que existe resistência. Eu acho que existe desinformação. A partir do momento que a mulher entende e ela tem acesso a isso, ela entende imediatamente que aquilo é É transformador e é bom estilo, para né? ela. Que não é moda, não é ser a blogueirinha, tipo, não é a profissão, é tipo a pessoa, eu vou usar isso, o que vão falar de mim? E tal. É o Não é seguinte, isso. estilo você nasce com ele. Estilo você não Aí tem nada que cortou ver tudo, com. cortou tudo, cortou. Sei, Tá me cortou vendo? tudo teu. Sim, a tua fala cortou. Agora Só voltou? escutamos que. Sim, sim. Eu acho que o estilo, você nasce com ele, você já tem o seu estilo. Agora, a moda é passageira, aquilo tá na moda tal. E às vezes aquilo que tá na moda não tem nada a ver com o seu estilo. Então, se você tá centrado, se você sabe quem você é, não vai usar aquilo que não te favorece só porque tá na moda, entendeu? E eu Exato. acho que cada vez mais as mulheres estão se abrindo para isso. Então, o que, que eu percebo? Eu vejo assim, quando eu vejo as blogueiras e eu vejo essa coisa muito grande assim no mundo fashion, esse movimento de novidade, pode reparar que é para os mais jovens, que ainda estão em processo de autoconhecimento. Então, eles experimentam muito, né? Então, tem essas novidades. Agora, se você começa a seguir mulheres um pouco mais velhas, as mulheres estão mais centradas, e eu acho que está um movimento muito grande voltado para o natural. Você pega aquela Kiara, né? Acho que é Kiara o nome dela, até sigo ela, que ela tem um programa. Era no Multishow, na GNT, que ela fazia aquelas mudanças, né? Para poder a pessoa se desapegar. Então aquele processo muito de você ter menos, de você ficar feliz com menos, de você conseguir transformar a sua imagem, seu look. Eu agora, dentro do Powerlifting, eu botei um treinamento novo. Eu fiz vários treinamentos novos agora para o curso novo, né? Para o lançamento. E eu fiz um treinamento específico para você adaptar a cartela para cada estilo. Então, assim, se a mulher tem um estilo mais romântico, como adaptar, independente da cartela que ela tenha. Então, a partir do momento que você descobre as influencers, a Isabel está falando, pois é. Mas eles são jovens, assim, as mulheres mais velhas que estão mais centradas não estão mais seguindo isso. Eu acho que está havendo uma grande conscientização, as pessoas estão acordando, eu acho que estão imitando menos as modelos e as celebridades. Eu acho que isso tudo está em fase de muita mudança, muita transformação. Eu acho. Transição, né? É o que eu percebo. Mas já dizia lá no passado, né, Heráclito, a única certeza que a gente tem é a mudança. A mudança é a essência da vida, né? Pois é. Mas assim, vou te citar um exemplo que eu gostaria de saber até disso, né? Eu sou carioca, tem 10 anos que eu moro aqui no Rio Grande do Sul, mas ainda assim dizem que não dá para passar trote, né? Porque o chiado não... Hoje mesmo a gente saiu, eu tava de máscara, a pessoa nunca tinha me visto, eu só falei assim, falei uma frase, você não é daqui, né? Eu falei, não. Mas enfim. E o que eu percebi? Aqui, tem 10 anos que eu moro, a base que eu uso, que eu sei que sempre soube, né, que não fica bom de fundo rosado pro meu tom de pele e tudo mais, dependendo da marca, ela diminuiu de 2 a 4 tons na base. Então, a minha pergunta é, será a nossa coloração pessoal, ela em função dessas mudanças de tom de pele, ela modifica também as cores que ficam melhor ou pior? Ou não tão bom? Não sei se eu me fiz entender. Eu não entendi. A base mudou a tonalidade de uns anos para cá, mudou o tom da base do mercado? Sim, porque no Rio você respira sol, né? Eu nunca, por mais que eu não goste de praia, assim, essa parte, a minha pele era bem mais bronzeada. Minha irmã parece preta do meu lado. Então, quando eu me mudei, não que eu me escondi do sol e tudo mais, o meu tom de pele, hoje a minha base da mesma marca, ela é de 2 a 4 tons mais para baixo, né? Para mais claro. Minha pele, eu sou branca do lado da minha família, né? E eu era daquela cor. Mas eu quero saber se essa harmonia de coloração pessoal muda em função disso também, do tom da pele. A questão, veja bem, você tem duas coisas. Você tem a cor da pele, que é o que a gente fala, é branca, é preta, é amarela, é vermelha, né? Ela é morena. Isso é a cor da pele, que é visível a olho nu. Essa cor da pele, ela modifica com o sol, se você bronzear muito, se você queimar.
ela modifica às vezes com a estação do ano, no verão está um pouco mais queimada, um pouco mais morena, no inverno um pouco mais. Isso varia. E você tem uma outra coisa que é o subtom de pele, que é que a gente fala, tem pele quente, pele fria, né? O subtom ele nunca muda, mas a cor da pele muda. É meio complicado isso. Então, por exemplo, assim, se você tem a pele quente, por exemplo, significa que você tem alguns pigmentos seus que são proteínas internas, gente. É melanina, caroteno e hemoglobina. São os 3 elementos que promovem aí, que produzem o subtom de pele. Então, o que acontece? Quando você tem... o seu subtom de pele vai definir se a sua pele é mais rosada ou se a sua pele é um pouco mais dourada. É isso que vai definir. Isso não muda nunca, mas pode mudar a cor da pele. E aí, por isso que você sente necessidade de trocar a base. Então, se você o que a Flávia está falando aqui, ó. Eu uso uma base para o inverno e uma para o verão. É normal. Também pode acontecer isso. Agora, provavelmente, o fundo da base é o mesmo. Você não passou a usar uma base rosada. Não é verdade? Você continua com ela mais amarelada, certo? Acho que era um tom 4, hoje eu uso o tom 2, por exemplo. Mas mesmo assim com o fundo mais amarelado. Com o fundo amarelado, Se você colocar a base que eu uso, você não vai dar conta de usar. Então, o seu subtom vai determinar a cor base. Então, se é mais para o rosado ou se é mais para o amarelado. Agora, se ela é mais clara ou mais escura, pode variar, porque muda a cor da sua pele, dependendo da estação do ano e da exposição à luz do sol. Então, isso pode variar. Certo. E mesmo que tenha essa variação, tipo um blush rosa pelo meu tom de pele subtom, não ficaria bom. Sempre são os alaranjados e rosadinhos, né? No meu tom de pele, que eu digo, uma pele quente, que no caso, isso eu já sei. Mesmo ficando mais claro, né? O rosado não... Então, é que assim, existe rosa quente e rosa frio. Então, existe um tom de rosa que fica bom para você tendo a pele quente. Tem um rosa queimado, um rosa mais antigo, que fica bom. Se você tá mais clarinho, um rosa quente. Isso aí, gente, só para poder realmente entender melhor. Mesmo porque o rosa é vermelho e branco, né? E vermelho é quente, né? O fundo dele. Mas o vermelho é uma cor universal, porque é uma cor que todo mundo tem. O sangue é vermelho de todo mundo. Então, o vermelho é todo mundo. É como o cinza. Até com relação à pele negra, né? Que a pele quente, mas tem o frio e quente também, né? Eu já tem frio vi nas tuas... também na pele negra. Tem. Eu já tinha anotado aqui. Mas... A cartela, tá? Não é porque agora eu tomei sol, fiquei mais bronzada, então eu vou mudar minha cartela? Não, a cartela continua a mesma. Sim. Tá bom? Então é isso aí. E o mais interessante disso tudo é que quando a gente fala de cor, a gente está falando também de personalidade, né? É claro que se, por exemplo, eu trabalho um caso de que é muito específico de tanto foco e concentração, quanto pessoas que chegam querendo se desbloquear no sentido de falar mais. Então, uma pessoa, por exemplo, principalmente mulheres, né, que tem problemas de tireoide, possivelmente essa pessoa, em algum momento da vida, ela não verbalizou as vontades mais íntimas dela. Íntimas no sentido de opiniões, de decisões, de falar não sem sentir amargura. Então, isso, na vida adulta, pode gerar um problema, principalmente para as mulheres, até de tireoide, de disfunção da tireoide. Então, eu recebo muitas pessoas que querem, né, verbalizar, passar dessas transformações aí para... A gente estava comentando, né, que a gente vive em fase de transição, e sentem dificuldade para isso. Então, muitas vezes, a gente até, né, por ter não é algo assim que eu vou dizer, eu vou modular isso com a cor, mas às vezes a gente dá né? Claro que a minha parte é trabalhar com os neurotransmissores provenientes do nosso aparelho olfatório, que vão ser estimulados pelos óleos essenciais. Existem, sim, óleos essenciais que vão trabalhar essa segurança da pessoa verbalizar de fato o que sente, sem sentir remorso ou rancor, ou falar um não e depois correr lá e já falar um sim, colocar limites, privacidade, é algo que eu recebo muito. E às vezes, quando a gente dá ou percebe, né, no máximo que eu fico ali na coloração é essa questão de pele quente e fria. E aí a gente pode dar uma orientação, porque não faz tanto sentido para mim fazer mais uma formação, né, que vai ser assim muitos anos, porque do jeito que eu gosto de detalhar as coisas, não... mas me auxilia bastante em contribuir com dicas práticas para o dia a dia da pessoa, né? Eu não sei se faz sentido para vocês que estão aqui, para a Tamara.
coisas relacionadas a isso. Caiu meu fone. Tem 2 pontos aí. Acho que você está falando um pouco da linguagem do corpo, né? Também, de você fazer a leitura ali, cada problema que a pessoa tem representa ligado a uma emoção e tudo mais. Para esse tipo de coisa, você pode trabalhar com as cores em termos de cromoterapia, que eu adoro. Aliás, é um dos meus estudos atuais. Então, a cromoterapia você pode realmente usar a cor específica, ponto específico para você harmonizar e curar as pessoas. Isso aí é muito bacana. Agora, a coloração pessoal, você não precisa estudar muitos anos. No Color Lift, em 4 semanas, você está formado e apto e pronto para começar a trabalhar. Olha aí, ó, já é um incentivo. E você vai ficar muito impressionada. Você vai ficar muito impressionada. É um curso de formação pesado e você faz em 4 semanas. Se você tirar 4 semanas para você estudar ali 1 horinha por dia, você está formado e você já pode começar. Não é um estudo para uma vida. Uma vez que você faz um curso de coloração pessoal, você vai ficar tão apaixonado que você vai querer estudar pro resto da vida, porque tem muita coisa. Ah, sim. Mas assim, com o conhecimento que você ganha lá, você já pode começar a atuar. E o que eu vejo hoje, assim, eu tenho muitas alunas que são terapeutas. Isso é uma coisa que foi uma surpresa para mim. Eu tenho psicólogas fazendo color lifting, eu tenho terapeutas fazendo color lifting, porque realmente você consegue trabalhar a autoestima das pessoas por meio da descoberta da cor. Porque com a cartela de cor você harmoniza a cliente de uma forma holística como um todo. Outro dia eu vi uma consultoria de imagem, que eu até fiquei muito triste de ouvir, ela dizendo que a consultoria de cores era um trabalho menor, porque era só uma coisa estética. Ah, não, mas a consultoria de cores é só um detalhe estético. Não, é um detalhe estético para quem não estudou e não se aprofundou, como eu fiz, com a abordagem que eu tenho. Exato. Então, os meus alunos têm uma formação absurda lá dentro, é muito profundo. E realmente resgata a autoestima e trabalha o ser humano e bota ele de novo Eu acho que todas as doenças que a gente tem, aí eu vou te perguntar, você me fala que é mais a sua área, eu acho que a maioria das doenças que a gente tem, se não forem todas, estão muito ligadas à nossa desconexão, né? A desconexão emocional, a desconexão da natureza, né? Eu acho que até os traumas que a gente tem passado e tudo mais, é uma desconexão. Lógico que existem coisas graves, né? Que você sofreu na infância, eu sei, meu marido é psicólogo, a gente sabe disso. Mas eu acho que na vida adulta tem muita coisa que é desconexão, que a pessoa se perdeu ali. E eu acho que a coloração pessoal é uma das ferramentas que ajuda você. Existem outras, como a aromaterapia. Mas eu acho que se você juntar, então aí é mágico. Porque se a gente pensa que óbvio, todo mundo nasceu no processo histórico pós-Revolução Industrial. E a desconexão vem daí. Porque às vezes a gente pensa que falando né, até mesmo na saúde. Mas esse negócio de erva, disso e daquilo é de índio, de nativo, e não é. Porque na verdade a gente pensa, um comprimido, ele sempre vai ser mais rápido, o efeito dele. Mas o nome já diz comprimido. Vai ter o princípio ativo lá que vai atuar na sua doença, dor de cabeça, na sua insônia. Mas e o restante que está comprimido ali vai parar onde? Então, às vezes a gente perde essa conexão nossa com a natureza e aí a gente vai vivendo num amontoado de emoções, de percepções, de vontade dos outros impostas sobre as nossas, que a gente se perde nesse mar de... Deixa eu só recusar aqui. Foi barulho aí, pessoal, né? Se perde nesse mar de possibilidades, porque não tem como a gente ser bombardeado de informação, bombardeado de tudo e sair ileso disso, a não ser que a gente esteja muito bem. E aí a harmonia que entra na questão das cores e dos 5 sentidos. Imagina, quando a gente é bebê, e todos nós já fomos, que ninguém nasceu adulto, o primeiro sentido que que o bebezinho lá, que não enxerga direito, que não ouve bem, ele sabe pelo aroma quem é a mãe, pelo cheiro, né? Onde está o mamá. Só que aí a gente cresce e oferecem pra gente recursos audiovisuais. Agora está se resgatando essa questão, a questão, né, do ouvir. Eu até tenho uma série falando dos 5 sentidos, fiz em forma de live aqui no... Porque são sentidos. Se a gente não treina eles vão se atrofiando. Quantos de nós aqui, ou de quem está aqui com a gente, sente 1, 2, 3 tipos de perfume? Já não estou conseguindo sentir mais nada. Porque a gente não usa. A gente é capaz de armazenar 1 trilhão de aromas no nosso sistema emocional, né, o límbico.
e aí a gente não usa. Então ele não fica mais sentido. A gente está vivendo num processo aí, num momento em que se falam muito das barreiras externas, né, Tamara? A máscara, o álcool, enfim. Mas pouco se fala das barreiras internas para se manter sentido. O que comer, o sol que deve pegar, como, a forma. Então, a gente fica meio perdido nisso também. O que que faz sentido de fato e o que que é fake news, né? Ou mais um conhecimento. A gente está muito ligado. Muito ligado, cortou um pouco. Está muito ligado à matéria, né? A gente acha que a consequência é a causa. Não, a consequência não tem nada a ver com a causa, né? A causa ela é muito mais abstrata, mais emocional. A gente tem que trabalhar com tudo isso. E realmente é como as cores. As cores, por exemplo, existem mais de 10 milhões de cores. A gente não enxerga nem um terço disso, nada. É verdade. É igual que eu te falei, né? 1 trilhão de aromas. E aí a gente. Sabe quantas cores tem o arco-íris, gente? Tem 1 milhão. Dentro do arco-íris tem 1 milhão de cores. A gente só enxerga 7, porque a gente vê tudo fragmentado ali, a gente vê difuso. Você não vê todas as nuances que tem ali, né? Você só vê o vermelho, laranja, amarelo ali, o azul, violeta, tal, e acabou. Você não vê. Mas ali tem 1 milhão. A gente enxerga uma fração de cor, né? Se você for olhar o gráfico do que a gente enxerga, você enxerga uma fraçãozinha entre o infravermelho e o ultravioleta. O resto você não enxerga. O infravermelho e o ultravioleta não tem. As aves enxergam muito mais do que a gente. Então tem muita coisa. E eu acho que isso a gente perdeu, porque eu acredito que o homem lá primitivo devia enxergar mais cores, né? Porque ele não usava óculos escuro, ele não trabalhava com lâmpada lente de contato. Lente de contato. Então a gente perdeu. A gente perdeu. Tem que fazer um resgate de tudo isso. Dá para desenvolver. E quando a gente resgata, a gente se harmoniza, né? A gente se sente mais presente a nós mesmos, as nossas vontades, a nossa forma de ser, e ao todo, que é o ambiente que nos cerca. Gente, e quando se faz... Como? A felicidade está no equilíbrio, tá? O item falava que naturalmente a gente já escolhia as cores que ficavam boas pra gente, né? Mas eu acho que hoje isso é muito complicado, porque a gente se perdeu muito. Se eu tivesse, eu sempre falo isso, se eu tivesse ido numa consultora de cores, quando eu tava, né? Eu tava com cabelo amarelo, laranja, eu usava só metal dourado, batom laranja, bronze, tudo isso. Tudo que eu não podia era o que eu usava. Porque eu tinha aquelas narrativas, né? Eu estava me comparando com outras mulheres que não eram eu. A gente sempre acha que a outra é mais bonita, que a gente nunca está satisfeita, né? Está sempre faltando alguma coisa. E a gente vai em busca disso. Então, eu acho que se naquela época, se eu tivesse chegado numa consultora de imagem, uma consultora de cores, e ela tivesse levado a sério o que eu estou falando, sem respeitar o método sazonal, eu nunca teria alcançado minha melhor imagem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, tomar muito cuidado quando a pessoa fala assim, essa aqui é a minha cor preferida, né? Essa aqui, olha, eu quero fazer tudo nessa cor porque essa é a minha cor preferida. Tem que ver o porquê que aquela é a cor preferida. Será que você não está contando uma historinha para você ali? Você não está projetando aquilo? Será que aquela cor que você acha que é preferida faz bem para você? Realmente está te ajudando? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu acho que o método sazonal é muito certeiro. Ele vai te colocar, olha, ele vai te trazer para a natureza, vai te falar, olha, tuas cores são essas, e essa aqui é a gama de cores que vai ficar uau em você, que vai te ajudar e vai te ajudar a realmente trabalhar até sempre. Pois e isso... Se você quiser rasgar e distorcer, daí o problema é seu. O princípio de quem você é. Você primeiro precisa se conhecer. Sim, e isso independente se a gente entende ou não, a nossa, é o que eu falei de início também, vai comunicar uma mensagem, né? Sempre então, vai. Que a gente use isso a nosso favor. Eu não sei a profissão da maioria que está aqui, quem eu conheço até sei, mas até... Aqui, olha, um beijo para Olha que legal! Vamos puxar aqui para ver, me ajuda aí para ver se tem alguma perguntinha, que às vezes eu clico em lugar errado aqui, cai a live, eu vi que tinha algumas coisas. Eu não tô vendo pergunta, gente. Tem alguma? Deixa eu ver. Vivagismo. Sobre os olhos, amo o óleo de bergamota. Eu também. Sim, bergamota, ela trabalha muito a autoestima. Opa, aí, ó, não falei, cliquei em alguma coisa aqui que trabalha muito a autoestima, essa questão da...
Eu boto para O dormir. quê? Na verdade, eu gosto de lavanda com bergamota ou então lavanda com laranja doce para dormir. Adoro. Ótimo, sim. São 2 óleos bem calmantes, assim, né? São ricos Não vi em... Como? Mas como que você usa, Tamara? No difusor elétrico? Ou como que você usa para dormir? aquele difusor da WNF com cromoterapia. Ah, tá, Então, o brumizador, tá. Que é e aí que eu sai a boto. brumazinha. Isso, Uhum. isso, isso. Maravilhoso. E aí eu boto para dormir, eu boto uma horinha lá e durmo com ele. O que Exato. que Então, ela. assim, O a que gente ela a pode minha falar. cor preferida é vermelha. Alguém botou Ok, aqui, tá. deixa eu ver se eu Ainda não acho. achei. E o Estão Musky. lindas. Olha, obrigada, Helena. Estamos lindas, que a Helena falou no contraste aí do mostarda, do amarelo com o verde da Tamara. Minha cor preferida é Gente, vermelha, mas me sinto mais bonita com a cor azul. Aí tem que olhar caso a caso. ai, é. Até você comentou, né, que não tem como. Opa, fiz coisa aqui. Não tem como a gente avaliar essa questão relacionada com óculos, maquiagem, com cabelo solto, né? A gente estava falando antes, quando eu mandei um áudiozinho para você. Tem que ser bem in natura, para a gente poder Tem que ver ser, a. tem que ser natura e tem que ser, gente, assim, tem que ser pessoalmente. Algumas pessoas você até consegue ver. Tem algumas pessoas que você com a foto você consegue determinar, mas tem outras que não. Por exemplo, a pele clara, ela engana demais, dependendo da iluminação, tudo é muito complicado você determinar. O outono escuro e o inverno escuro também, que são duas características que é muito comum aqui no Brasil, é muito fácil de errar se for por uma foto. Porque a câmera ela não pega as suas características reais. Ela sempre vai ter uma interferência de iluminação, vai ter uma interferência de grânulo, de pixel na hora de bater sua foto. Aí você vai bater a foto, vai mandar para mim, eu vou abrir no meu computador que já tem uma outra regulagem, aí já vai interferir. Então, às vezes, aquilo que você está vendo não é o que eu estou vendo. Então, eu acho muito. Eu fiz um curso uma vez, online, nos Tamara, só Estados um pouquinho, Unidos. 15 segundos. Ai. Gente, coloca aqui se vocês querem continuar a live, a gente termina essa, eu abro uma outra. 10 segundos. O Instagram é muito pouco, a gente fala muito. Esse negócio de parar não dá. Verdade, né? Tinha que ser tipo 2 horas, assim. Aí se terminasse 1 hora e pouquinho, né? Imagina a gente falando sobre os mais complexos, hein, Tamara? Não dá, não dá. Daí complexo para dentro. Fala. Né? Viu? Você estava falando de algum curso que você fez nos Estados Unidos, alguma coisa assim. Eu fiz um curso com uma professora de coloração pessoal americana. E aí as alunas começaram a postar as imagens lá tal, para poder saber qual era a cartela, né? E aí ela pegou, a professora falou, não, você é outono, falou para a menina, né? E aí a menina pegou e falou, eu sou outono? Ela falou, é. Aí ela pegou e postou umas fotos do ano anterior, que a professora tinha feito análise online dela e tinha dito que ela era inverno. E aí ficou uma coisa super chata. E eu, como trabalho nessa área, eu entendi. Eu falei, não, é porque não tem como fazer online. A chance de errar é muito grande. Mas eu tenho muita aluna teimosa, viu? Eu tenho muita aluna teimosa que não, eu vou fazer, porque se eu fizer online eu vou poder atender no mundo inteiro, vou poder atender todo mundo, agora tudo é online. Mas eu ainda não vi uma câmera perfeita que pegue exatamente todas as nuances. A tecnologia ainda não chegou lá, gente. A chance de errar é grande. Tamara, assim, ó, quando a gente tá com preguiça fashion, né? Que é o outro nome do pretinho básico. Então, com preguiça, eu vou lá e coloco o pretinho. Não é assim, quando a gente comenta, né, que essa não é a melhor cor para fulano, pro tom de pele e tal. Mas se tá com essa preguiça, tem segredinhos, né? Truques pra gente conseguir usar o tubinho lá, ou a saia, ou a roupa preta, e tem aí a questão dos acessórios, né? Que dá pra gente dar uma escamoteada nessa parte, ou não. Tem. Na verdade, assim, ó, 2 pontos, tá? Já vou te responder o seu. Mas a preguiça fashion tem muito a ver com o guarda-roupa inadequado. Porque o meu, por exemplo, eu posso fazer o que for, eu não consigo ficar mal arrumada nem se eu quiser, porque eu não tenho. Entendeu? Eu fiz Não, uma mas a limpeza. preguiça não é ficar mal arrumada. Só a questão assim, tipo, quando tá 0 grau e tu tem que levantar 5 da manhã, 6 da manhã para um evento, alguma coisa. Aí você olha, meu Deus.
Se o seu guarda-roupa tá arrumado, se o seu guarda-roupa tá adequado, se o seu guarda-roupa tem só as cores que são melhores para você, como é o caso do meu, eu não tenho problema nenhum. Pode me chamar para uma festa amanhã aqui, hoje ainda, que eu tenho para me arrumar. Então, isso é um ponto. Se você adaptar seu guarda-roupa, se você, por exemplo, você pode virar de cabeça para baixo meu guarda-roupa, que você não vai achar nada fora da minha cartela. Eu não tenho mais. Então, eu fiz essa mudança e para mim foi muito benéfico. Agora, por exemplo, o pretinho básico. O pretinho básico, o que acontece? Quando você bota uma cor muito mais escura que a sua tonalidade de pele, geralmente você fica abatida, não fica muito bem, não favorece. Então, esse negócio de falar assim, não é toda mulher que pode o preto, não é toda cartela que tem preto, não é porque a gente está aqui com maldade, vamos tirar o preto das mulheres, não é isso. É porque o preto não valoriza, o escuro não valoriza em determinadas peles. Você pega uma mulher muito branquinha, clarinha de olho azul, aí você joga uma blusa preta, morreu a mulher. Deixar ela para baixo, abatida. Agora, se eu jogo um preto, eu tô copiando o meu contraste natural. Entendeu? Então, é uma leitura diferente. Agora, sim, então ninguém pode usar o preto? Não, gente, todo mundo pode. Mas você vai dar os truquezinhos que você falou. Então, por exemplo, assim, eu quero ir numa festa, só tem um pretinho básico, mas não é uma cor que me valoriza muito. Então, bota um maxi colar na cor que te valoriza. Faz um retoque na maquiagem, capricha na maquiagem, bota a maquiagem que fica boa para você, bota um brinco na cor da sua cartela. Você pode jogar com isso. Então, assim, todo mundo pode usar todas as cores, é só saber como usar. Nós temos dois princípios aqui. O primeiro princípio é o seguinte, todas as cores têm versão quente e fria. A única exceção é o laranja. O laranja é uma mistura de amarelo com vermelho, as duas são quentes, então não tem como esfriar o laranja. Tirando isso, todas as cores têm versão quente e fria. Então, todo mundo pode usar o verde, é só saber qual é o tom certo de verde. Todo mundo pode usar o azul, é só saber qual é o tom certo de azul. Todo mundo pode usar o roxo, é só saber qual é o tom certo. E aí, uma vez que você tem a sua cartela e você sabe quais são os tons certos para você, você vai começar a montar acessórios. Então, por exemplo, eu tenho mais 6 caixas de acessórios. Sem brincadeira. Então, eu tenho todas as cores da minha cartela, gente, todas eu tenho no meu guarda-roupa. Então, eu tenho todas as cores de colares, eu tenho das blusas, eu tenho um monte de echarpe, que eu adoro, de lenço, de pulseira, de brinco. Aí você começa a brincar e colocar esses elementos no seu guarda-roupa. E aí você vai trocando. Então, assim, eu tenho só o pretinho básico, mas não me favorece. Mas se você jogar um colar bonito, vai ficar bom. Não vai te deixar abatida, entendeu? O problema do preto é que derruba, mas as pessoas não entendem isso. As pessoas ficam que o preto é elegante e acabou. É chique. Você vê, às vezes, até o pessoal da Pantone, não, o preto é a cor elegante máxima. Gente, tem cores muito mais elegantes que o preto. Não é todo mundo que fica bonito com preto. Não é para todo mundo que cai bem, que fica elegante. Entendeu? Ficou o recadinho, então, viu, gente? E aí colocar essas cores que valorizam mais próximas ao rosto, né? Porque é aí que faz toda a... Então, pessoal, é só aqui, ó. É rosto, cabelo, isso aqui. E aqui a blusa, acessório, só que tá perto de você. Então, por exemplo, uma saia preta não teria, porque às vezes, né, a gente não teria essa interferência, tá, gente? Olha, por exemplo, laranja, mostarda, caramelo, são cores que não ficam boas para mim de jeito nenhum, não me favorece, mas eu adoro. Eu gosto de todas as cores. Então, eu jogo na calça, eu jogo no sapato, eu tenho a bolsa. Você pode usar todas as cores. É só você separar aquilo que realmente... Pensar mais, não? Daí o resto você joga, você faz um monte... Gente, existem 1000 possibilidades. Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu acho que eu tenho aqui, peraí. Vamos lá, se eu consigo pegar aqui, hein? Segredinho. Essa aqui é a cartela da Pantone. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ó, vem nesse bolo. Aqui tem 3.000 cores quase. Essa aqui são cores frias e essa aqui são cores quentes. Então, vamos lá. Olha só, gente. Existem milhares de cores, literalmente. Então, pra que você vai ficar apegado a pretinho? Do preto. É verdade. Gente, olha só isso. Gente, eu fico louca quando eu abro isso. Se tem uma coisa que eu não penso no pretinho básico, quando eu abro isso. Então, são milhares de opções. Milhares. Eu uso o preto e o branco, pra mim, valoriza muito porque eu sou inverno. Então, quando eu boto um branco e preto, fica parecendo que eu tô natural, porque eu tô repetindo a coloração, entendeu?
Então eu tenho preto porque realmente harmoniza, fica legal. Mas aí eu jogo uma maquiagem que dê uma mais visibilidade. Mesmo eu que fico bem com branco e preto e tenho bastante, não é sempre que eu uso. Sabe? Hoje eu tô aqui de azul, de verde, eu adoro botar cor. É ótimo, né? Porque pode dar até um up, mudar o dia da pessoa, né? Sabe que... Pode falar. Muda até o dia da pessoa, né? Tipo, se você sabe qual é a sua cartela e tudo mais, tá? Aquele dia meio borocochô, enfim. Se você colocar uma cor da tua cartela que te acenda, você vai ver o seu reflexo, você já vai se sentir melhor. Isso não é crendice não, tá, gente? Gente, isso é fantástico. É fantástico. É muito legal. Os teus dossiês, lá são 12 dossiês, você vê tudo, você vê a cor na prática, como é que funciona. É fantástico, assim, é fantástico. Mas infelizmente não é todo mundo que conhece, né? Eu sempre falo assim, eu nunca fui um cabeleireiro que falasse para mim, quando eu pintava o cabelo de loiro, eu pintava de loiro aquele amarelo, né? Gema de ovo. Gente, vamos colocar aquela tua foto depois, Tamara, que tu tem lá nas tuas coisas, um antes e o depois, a gente vai colocar, pode? Pode. Vocês vão ficar assim, porque aqui a gente não consegue colocar foto, né? Vocês vão ver a diferença que faz de uma pessoa quando ela entende a sua cartela de cores, né? Nossa, e todo profissional que trabalha deveria fazer, né? O cabeleireiro, quem tem loja de roupa, meu Deus. Eu acho, pelo menos. Se eu tivesse ido num cabeleireiro que entendesse de coloração pessoal, ele nunca teria me deixado colocar aquele amarelo. A primeira pergunta que ele ia fazer é assim, Tamara, mas por que você quer botar esse amarelo? Que é uma pergunta filosófica, né? Por quê? Eu queria pegar. Aí o pior é a resposta, porque sim, ou porque não. Meu Deus, é pra morrer. Porque e aí sim. ele ia me apresentar, olha, né, vamos fazer um teste de cores. Aí ele ia tirar minha cartela, me mostrar os dossiês, ia me mostrar algumas referências de mulheres que parecem comigo, o que ia ficar bom. Provavelmente eu não ia sair de lá com o cabelo amarelo. Então, eu acho que assim, eu acho que não é só os profissionais da área da imagem. Da área da imagem, eu nem tem mais o que discutir. Tem que fazer coloração pessoal. Tem que. Se você é maquiador, se você é cabeleireiro, se você é visagista, se você é consultor de imagem, se você atende numa loja, se você é dono de uma loja de acessórios. Gente, seja lá o que for, você precisa saber coloração pessoal. Você vai ajudar muito seu cliente. E é um diferencial que agrega valor, né? E com isso a gente tem aí a capitalização em si, né? O teste de cores não é baratinho, é uma profissão super lucrativa, porque é pro resto da vida. Você vai consertar a vida do seu cliente pro resto da vida, para sempre. Porque não muda, né? Não muda. E você vai desenvolvendo a expertise, né? Tipo, olhou, opa. É uma vez, entendeu? Você vai no máximo suavizar com a idade, mas não é uma coisa, né? E aí, o que acontece? Então, isso, eu acho que para os profissionais que trabalham com isso é fundamental. Mas para quem não trabalha com isso também é. Porque você saber sua coloração pessoal te abre portas profissionais, porque você está melhorando muito a sua imagem. E a imagem é tudo, gente. A imagem abre portas para tudo. Você vai dar uma palestra, você vai fazer uma entrevista, você vai abrir uma empresa, você vai viajar, você vai fazer o que quiser. Se você tiver com as suas cores corretas, gente, facilita a tua vida, assim, vocês nem imaginam. É muito fantástico. E por mais que a gente talvez tenha a autoimagem, aquela questão de, eu sou mais a essência do que a aparência, que é muito um ditado árabe que tem, né? A gente vive num mundo positivista, que vai te julgar, querendo ou não, pelo que é a primeira impressão. E o modificar essa primeira impressão, às vezes, é um pouco complicado. Querendo ou não, olhou, não comunicou. Opa, tá cortando. Tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. Tô ouvindo. Tá. Não tem muito disso também? Tem, mas eu acho que isso aí, sabe? Porque a minha essência é mais importante. Gente, não adianta nada. Se a sua essência, se por meio do seu externo você não conseguir revelar sua essência, não adianta nada. Tá alinhado. Gente, o que é fora é dentro, o que é em cima é embaixo. Vai estudar o Caibalion. Olha, eu passei 8 anos estudando a física quântica e pesquisando sobre prosperidade com o Rei Salomão. Não sei se você conhece meu lado. Eu tenho esse livro aqui, ó, que eu levei 8 anos para escrever sobre o Rei Salomão. Eu vi na tua biografia. Então, esse aqui, quem quiser entender de prosperidade, quem quiser aprender a prosperar na vida, olha, eu passei 8 anos estudando. 8 anos. Não, mas eu falo isso que chega muito essa questão, né? Mas não é isso que a gente comunica em essência.
Gente, assim, e você, veja bem, se você tá mal arrumado, se você não corta seu cabelo, se você não se veste, se você não se arruma e quer que alguém veja a sua essência, porque veja bem, a gente olha, a gente faz uma leitura, né? A sua imagem comunica, é uma linguagem não verbal que é muito mais eficiente do que a verbal. Com a linguagem não verbal, a sua imagem, ela passa 55% de tudo que ela transmite ali em 3 segundos, no que você está vestindo, no como você está se colocando. Uhum. O que a gente fala é 10%, né, Tamara? Nossa, em torno de 10 a 15. É pouquíssimo. Todo o restante é o conjunto. É pouquíssimo. E, na verdade, não existe essa separação. Isso eu aprendi muito nos meus anos de física quântica. Não existe essa separação, gente. O que é dentro é fora. Não tem como. Sim. Então, se a pessoa está mal vestida, ela não está se cuidando, ela não está se amando, ela está transmitindo isso. Entendeu? Que essência é essa que ela tem que estar? Porque você não vê. E aí, isso é uma briga minha. Você não vê na natureza a natureza mulambenta. Você não vê. As aves são maravilhosas. Aquelas, né? Aquela plumagem, ela já chega arrasando. A paisagem, a floresta, ela arrasa. Exato. E majestosa, né? Gente, a natureza é majestosa. Aí vai ficar você mulambenta lá? Você não está em equilíbrio com a natureza, gente. Não vai ornar. É verdade. Não vai. Eu acho que eu acho que tem que maquiar, pode fazer tudo. Tem gente que fala assim, ai, Tamara, mas a tua proposta do color lift, então, é voltar pro natural, então é não pintar o cabelo. Eu falei, não falei nada disso. A natureza, ela é toda colorida, ela também é maquiada. Eu uso tudo, eu uso maquiagem, eu pinto cabelo, faço tudo. Só que agora com as cores certas para mim, que vão realçar minha beleza, é só isso, né? Exato. Então, e quando a gente tem... o conhecimento, ele é transformador, né? Acho que a arma mais perigosa que tem é o conhecimento em todas as esferas. Aqui, óbvio, a gente está falando um pouco aí do emocional, um pouco da nossa autoimagem, do autoconhecimento. Mas em todas as áreas, se a gente pensar, não vai ser aquela Maria, vai com as outras, né? Ah, eu quero porque falaram que eu fico bem. Falaram, mas e aí se você não se identifica com aquilo? Isso em todas as áreas, né? Eu vou muito nesse lado quando a gente faz porque tem uma diferença do aromaterapeuta clínico, eu também sou, com a psicoaromaterapia. São duas coisas diferentes, né? Então, quando você vai indicar um óleo essencial para alguma situação, o mais importante não é o óleo essencial. Para isso, você dá um Google aí em qualquer óleo, e você vai ver, um óleo é bom para isso, para aquilo outro. Mas é quem vai usar aquele óleo essencial. Tudo bem, o hortelã-pimenta pode ser para dor de cabeça, uma lavanda aí para a questão de harmonização do sono, da razão e emoção. Mas quem está utilizando aquele óleo essencial? É uma pessoa que tem pressão alta, pressão baixa, tem algum caso relacionado a epilepsia, convulsão, e aí vai. E não existe 1, 2, 5 óleos essenciais. Então, dentro dessa questão do emocional, que tem muito a ver aqui com quem está usando também, que aí está totalmente alinhado com a tua fala, né? Que fica bem para mim, não fica bem para você, que não vai ficar bem para o vizinho, enfim. Na verdade, nós somos seres naturais, e embora sejamos iguais nas nossas necessidades, né? A gente cai lá em Maslow, nós somos diferentes em tudo, em preferências, o que gerou o quadro geral ansiedade, o que gerou para aquela pessoa o quadro geral insônia. Então, como que a gente vai tratar uma pessoa assim ou ter uma cartela de cor igual? É tudo diferente. Então, é essa reflexão que a gente tem que fazer, né, quem está com a gente, e até a gente mesmo, não perder essa essência de que precisamos nos olhar dessa forma, muitas vezes individualista, porque o princípio é ame ao próximo como a si mesmo. Se não tem essa essência, se não tem esse significado, como que você vai transmitir isso? O que tu está comunicando? Como? Então, é bem por esse lado, é muito reflexivo mesmo, mas é assim. A gente exerce uma profissão, assim, eu como você, que trabalha com sentidos, só que quem chega até a gente, às vezes, não tem essa percepção ampliada. Ela vai muito pelo... O trabalho é ampliar, né? Nosso trabalho é ajudar nisso. Alguém fez uma pergunta aqui? Deixa eu ver se eu consigo. Tamara, com a cor natural do meu cabelo. Fiz luzes, mas acho que me apaga. Pintei a raiz, mas os cabelos brancos aparecem rápido demais. O que faço? Gente, olha só, Nalci.
força na peruca e pintar e retocar essa raiz, viu? Que nem eu faço todo mês aqui, não tem muito jeito não. Gente, a pior coisa que tem é fazer reflexo para poder disfarçar loiro. Aí você piora a tua imagem. Se você não é loira naturalmente, ou se você não tem as características para ficar loira, você vai piorar a situação. Você vai disfarçar o loiro, vai abaixar seu contraste, vai ficar abatida, apagada. Então é melhor criar força, que nem eu faço todo mês, e tumba na raiz. Eu mesma faço a minha raiz em casa. Agora, então, cada vez mais, né? Que a gente tem que ficar em casa. Né? Gente, tudo abre e fecha. Eu não tenho isso a mais, eu já faço pronto lá, pronto, deixo um pouquinho, aí vou pro banho, tiro no chuveiro. Então, assim, eu acho melhor fazer isso, né? Se você fica bem com a cor natural do seu cabelo, mas tem o branco, tenta botar uma tinta próxima do seu natural. Tenta colocar ele numa cor mais próxima do seu natural e vai retocando a raiz, entendeu? Mas se o loiro, gente, o loiro, para quem não tem, para quem não é natural, o loiro, não faça. E eu tô falando de coração, porque eu passei anos cometendo esse erro. Então, assim, a gente tem muito essa coisa de querer ficar loira, uma ideia erradíssima de que o loiro rejuvenesce, gente, aonde isso? Porque o loiro, quando a gente vai ficando, ninguém fica velho, mulher não fica velha, fica loira. Gente, esse é um grande erro. O cabelo castanho, o cabelo mais escuro, ele rejuvenesce a mulher, principalmente a mulher que não é loira naturalmente. Então, força na peruca aí, ó, e taca, vamos arrumar essa raiz aí. Olha, mas tu ouviu, né? Força na peruca. Então compre uma peruca. Mensagem subliminar. Não é? De repente... Tô brincando, gente. Só pra descontrair um pouco. Então tá, Tamara. Assim, eu acho que se a gente fosse ficar conversando aqui, assunto vai ter, porque uma coisa vai puxando a outra, né? Olha, não, sim, não bota loiro, não. Você vai diminuir seu contraste, vai ficar batida. Não bota, não. Pinta uma cor próxima, pega o teu cabelo, bota ele numa cor próxima ao natural. Você vai ver que linda que você vai ficar. O seu rosto vai iluminar, o seu tom de pele vai harmonizar, seu olho vai ficar realçado se você escurecer com a cor natural. Gente, acredita em mim, a natureza é perfeita, perfeita. Se você der uma chance, você vai tomar um susto assim de ver. Para mim foi um processo muito bonito de autoconhecimento mesmo, de ver quem eu era. Deixa eu ver a cor do meu olho, a cor do meu cabelo, dos meus olhos, de tudo, né? E você aí voltar para você e se assumir. Então, assim, o cabelo loiro é uma grande... Para quem não é loira mesmo natural, é complicado. Eu acho que abate, sabe? Era apagada, envelhece. Não, volta pro... E a gente percebe. Já fez a matrícula aí, a Marta recebeu lá, a Marta estava preocupada. Tamara, quando é que eu começo? Gente, é curso online. Se inscreveu, recebeu o link, já pode começar. Tá tudo lá, tá tudo gravado, bonitinho lá. Gente, é tanto material, vocês nem imaginam. É muita coisa, muita aula, muita coisa. Até eu fiquei animada, assim. Pena que eu tô fazendo 3 cursos aí nessa quarentena. Tô como prof online, tô fazendo minhas coisas. Meu Deus. Mas tempo que tem, né? Vai enlouquecer, pode vir, vai adorar. Aline, gratidão pelo convite, foi muito bom, bate-papo. E assim, minhas alunas, né, que estão aí assistindo, um beijo para vocês. E força, foco no estudo, tem muita coisa. E acredite, assim, sabe? É o que eu sempre falo, deixa a natureza revelar sua beleza, que você já é linda, você já nasceu linda, já tá tudo perfeito. Só falta você se alinhar com isso, tá bom? Então, ó, isso aí. Beijo para todas. Beijo. Quem olha para fora se desperta. Então vamos lá, né? Olhar para dentro e para fora. Jung. Tchau, tchau, Tamara. Beijo, tchau, tchau.